algo assustador, que de cada 10 pessoas, apenas uma acredita que transtorno de ansiedade está ligado ao cérebro, ou seja, é um transtorno, é uma doença. A gente tem mais de 90% da população que infelizmente ainda acredita que isso é um enigma. Então é muito triste porque a sociedade não foi conscientizada dessa situação. Por um outro lado, você tem hoje em dia a maioria dos profissionais que infelizmente quando uma pessoa que chega com os sintomas de crise de ansiedade dentro de um consultório, muitas vezes elas simplesmente passam diazepam, Rivotril e na maioria das vezes não querem saber o que se passa com essa pessoa, qual o seu histórico de vida, as suas experiências, a sua trajetória. Tudo isso está relacionado muitas vezes com as crises de ansiedade. E os medicamentos, infelizmente, eles podem fazer efeitos, mas infelizmente a curto prazo. E se você tentar tratar as crises de ansiedade, na maioria das vezes apenas com medicamentos, é como se você jogasse o lixo para debaixo do tapete. Há uma necessidade de buscar a causa, o que está gerando esses sentimentos, que geram pensamentos e que geram essas crises. Então realmente é muito importante ter essa noção. Agora imagina só comigo, você que sofre com alguma crise de ansiedade, você busca um profissional e te passa um monte de medicamento, tudo bem, você volta para casa, começa a fazer o tratamento e parece que as coisas não estão dando certo. A partir do momento que você utiliza o medicamento, tudo bem, você fica sem as crises, mas depois que você para com a medicação, parece que tudo volta como era antes. E algumas vezes até mais forte. Aí vem aquele sentimento de impotência. Parece que você tenta lutar, mas infelizmente essa luta parece em vão. Por outro lado, você tem uma sociedade que está o tempo todo apontando o dedo pela falta de conscientização, acreditando que isso é frescura e que você tem que lavar uma pilha de louça e por aí vai. Então, ambas as coisas fazem com que a pessoa fique em um loop que, infelizmente, acaba com a vida de muitas pessoas. Porque isso acaba gerando outras situações. Por exemplo, quem sofre com crise de pânico, é comum sofrer com depressão e por aí vai. Esse loop que fica o tempo todo ali, alimentando uma coisa e a outra. Agora, por que a ansiedade não é frescura? Você tem o câncer, que é uma das doenças que mais mata no mundo. E antes de matar a vítima, a pessoa passa por uma série de sofrimento. Dores, sangramento, a pessoa emagrece, a depressão que vem, e entre outras coisas. Você tem uma comoção social que entende que realmente essas pessoas precisam ser tratadas e a gente precisa ser empático com elas, dar o acolhimento que merece, porque realmente é uma doença assustadora. Por outro lado, a gente tem as crises de pânico. E as crises de pânico, não menos importante, geram situações. Uma crise de pânico pode gerar depressão, a perda do libido, obesidade, hipertensão arterial, colesterol, e que com isso vai causar problemas cardiovasculares. E quanto mais o tempo passa, mais essas crises vão se intensificando, e se você não procura tratamento, chega um determinado tempo, que é muito frequente, infelizmente, as pessoas elas se sentem sem saída e começam a se cortar. E há situações que no final de tudo isso, o pior até acontece, a pessoa chega a tirar a própria vida, porque parece que não tem mais solução. Você tenta tratamento, mas o tratamento parece que não vai adiante.
só um medicamento, as pessoas não querem saber, a sociedade julgando. E isso vai se retroalimentando o tempo todo. Numa crise de ansiedade, o que acontece é que muitas vezes o pensamento, o córtex, essa área do cérebro responsável pela nossa tomada de decisão, ela vê algum gatilho no ambiente ou algo que desencadeia uma crise, e logo você tem uma crise, por exemplo. E isso começa a retroalimentar mais crises, porque você fica com medo de um determinado ambiente, ou de um cheiro, de um lugar, de uma lembrança. Então esse medo acaba disparando a amígdala do cérebro. Como eu falei numa live passada, a amígdala do cérebro é uma área responsável pelo... É como se fosse um guarda que está ali dentro o tempo todo, é um sistema de defesa. Caso algo aconteça, essa amígdala dispara. Normalmente dispara numa reação de perigo, porque o objetivo dela é te manter vivo, é fazer você reproduzir, mesmo que você sofra. Agora, o que acontece no caso de uma pessoa que sofre com uma crise de pânico? Essa crise, ela dispara o tempo todo. Para ficar algo muito mais transparente e entendível, vem trazer uma analogia aqui. Por exemplo, você está caminhando numa rua e do nada aparece um leão na tua frente, solto. Você vai pensar, eu tenho que fugir? Será que eu tenho que correr? Será que o meu coração tem que palpitar? Será que eu tenho que ficar nervoso? Obviamente que não. Isso vai acontecer automaticamente, inconscientemente, com esse disparo da amígdala. Você não tem controle sobre isso. É algo instintivo. Agora, o que acontece numa crise de pânico? Isso acontece o tempo todo. E sem qualquer tipo de perigo à tua frente. Por exemplo, você num churrasco, você numa festa de aniversário, pode acontecer do nada. No trabalho, deitado na cama. Acontece às vezes do nada. E é algo que é assustador, porque você não sabe quando isso vai passar. E quanto mais essas crises vão se intensificando, mais poderoso isso vai ficando. E as crises vão se tornando cada vez mais recorrentes. Segundo a neurociência, neurônios que disparam junto, eles se conectam, ou seja, se intensificam. É criada uma nova rede neural. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de cachorro, que tem fobia de cachorro, por exemplo. Você vê o cachorro, você foge, tem aquele medo, aquilo é assustador, teu coração dispara, você simplesmente foge. Então, esses neurônios, eles disparam e eles se conectam, aquilo ali cria-se uma rede neural. Ou seja, da próxima vez, só o fato de você ver uma foto de cachorro já é o suficiente para você sentir todas aquelas reações. Isso pode acontecer com uma pessoa que, por exemplo, tem fobia social. Ou seja, ela tem medo de multidões de pessoas. Aí há um disparo da amígdala, há uma crise de pânico do nada. Ela se isola e aquele medo começa a ficar retroalimentando dentro dela o tempo todo. Então ela não quer mais sair de casa. E todas as vezes que ela tenta sair de casa, há um disparo da amígdala. Então ela vai se isolando ainda mais. Daí vem a ansiedade, começa a engordar, uma série de outras coisas. As pessoas acreditam que isso é frescura, é coisa dela, e não buscam ajuda, não acolhem, não existe empatia. E esse sofrimento vai se intensificando. Infelizmente, a sociedade evoluiu em alguns aspectos. Por exemplo, hoje em dia a gente tem carros voadores, tem bombas que são capazes de destruir a humanidade. Hoje em dia você consegue tirar um coração, um órgão de um animal e colocar no ser humano. Mas infelizmente, tratamentos para as doenças, os transtornos mentais, infelizmente pouco evoluíram. As academias que são ensinadas, por exemplo, nas universidades, é aplicável praticamente
coisas de 100 anos atrás, as mesmas ferramentas, as mesmas abordagens da psicologia, ou até mesmo da psiquiatria, coisas que trazem da época de Freud, de Lacan, de Jung, e não se evoluiu. Hoje em dia você não tem um exame que fala assim, como por exemplo um exame de sangue, um exame de urina, olha, você tem ansiedade, você tem depressão. Não. É um questionário que você vai ter que responder ali. Caso você se identifique com aquilo ali, você é diagnosticado. O criador da linha do tempo tem uma analogia que ela é muito interessante. Ou seja, a metáfora do ventilador. O que seria a metáfora do ventilador? Você olha para um ventilador no alto, você só vê um objeto. Mas quando ele para, você pode ver pequenos detalhes, os espaços, alguma sujeira, a hélice. E assim é o ser humano. Ou seja, quando alguém chega até um profissional e fala, eu tenho ansiedade. Então, a partir daquele momento, os profissionais passam a lidar com essa pessoa a partir daquela nominalização. Não pouco querem saber da jornada dessa pessoa, do seu histórico de vida, das suas experiências, do que ela viveu, do como ela sofreu, se ela está passando por um relacionamento conturbado, e entre outras coisas. Então, aí mora o perigo, porque o ser humano ele é muito mais do que uma nominalização, do que você tem ansiedade. É muito mais complexo. Às vezes a causa daquilo que está gerando esse transtorno é muito mais além disso. Às vezes são coisas que aconteceram por toda uma vida. Então é muito importante ter essa consciência. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que não evoluiu nos tratamentos, mas quanto mais o tempo passa, mais pessoas ansiosas a sociedade vai gerando. Agora, após a pandemia, infelizmente, uma grande quantidade de pessoas começaram a se taxar, pessoas ansiosas. Você tem as redes sociais, por exemplo, os influencers da vida. Você olha para os bastidores das pessoas parecem que são perfeitas, passam as férias no Caribe, rostos bonitos, corpo de modelo, um casamento perfeito, e você começa a comparar o teu bastidor com o palco das pessoas. E isso gera um sentimento de impotência, de incapacidade. Parece que você não vai a lugar nenhum, que você não consegue viver aquilo. Mas sem ao menos ter consciência que aquelas pessoas, muitas vezes, elas também têm muitos problemas como a gente tem. São pessoas que estão o tempo todo buscando terapeutas. Se caso a quantidade de seguidores cai, se o alcance cai, elas ficam desesperadas e por aí vai. Mas a sociedade meio que condiciona a gente viver nesse loop. Por outro lado, você tem os gurus da autoajuda, você tem os coaches, que se você chegou nos 30 anos, não é um milionário, não tem uma Lamborghini, não tem um corpo de modelo, você é um fracassado. E isso gera um sentimento de impotência e de incapacidade nas pessoas. Será que eu nasci para sofrer? Será que isso só acontece comigo? Mas não. Infelizmente a gente vive num mundo de aparências. E essa aparência acaba destruindo as pessoas, fazendo com que isso fique cada vez mais constante. Infelizmente, o meu tempo é curto aqui. Caso você tenha alguma dúvida e queira fazer alguma pergunta relacionada com esse tema, esse é o momento, pode ficar à vontade.
perguntar sobre ansiedade, transtorno de ansiedade, o pessoal que está aí. Eu não falei boa noite antes, mas estou falando boa noite para todos vocês que estão aqui. Esse pode ser um momento bastante interessante para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Exatamente, 7 bilhões de pessoas no mundo, como o Beto fala, e todo mundo tem que ser bem sucedido no modelo de sucesso do mundo. Infelizmente, a Soares a Ana Paula está sofrendo muito com isso. Pois é, Ana Paula, infelizmente a sociedade está cada dia mais doente. Parece que quanto mais as pessoas tentam sair dessa situação, mais forte fica. E eu falo para vocês, se não houver uma junção de autoconhecimento, terapia, você se autoconhecer, entender aquilo que está gerando isso, e se caso for preciso usar a medicação, é necessária. Quando eu falo de medicação, não é que eu sou contra a medicação. Pelo contrário, eu acredito que é extremamente importante. Porém, é preciso que o profissional ele veja o outro lado. Existe um ser humano. E um ser humano que traz histórias, experiências pessoais, relacionamento conturbado, muitas vezes um abandono, a situações como abusos sexuais, muitas coisas que geram essa situação. É que a quantidade de pessoas... Boa noite pessoal. Caso alguém tenha alguma pergunta, esse é o momento. Vocês podem me perguntar sobre crise de ansiedade. Lembrando para quem tem o interesse de fazer terapia, a gente está abrindo aí um agendamento. Caso alguém tenha esse interesse, pode entrar em contato com a gente pelo direct. A gente usa uma abordagem que realmente ela é bem sucedida na maioria dos casos, em mais de 90% dos casos, porque a gente vai na raiz, naquilo que está gerando isso. Enquanto a gente não ressignifica, eu tenho crises de ansiedade, sinto um nó na garganta, isso é horrível. Pois é, isso é muito comum na maioria das pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade. Ou seja, esse sentimento de angústia. Parece que tem algo lá dentro que está te sufocando o tempo todo. É como se você não tivesse controle dessa situação. Aí, existe duas situações que é preciso a gente ter um entendimento. Hoje em dia muitos falam que você tem síndrome do pensamento acelerado, você tem ansiedade, e tudo é taxado como ansiedade. É extremamente importante que a gente faça essa separação. Uma coisa é você ter ansiedade. Ansiedade é natural, é um mecanismo de sobrevivência. Se a gente está aqui hoje, é porque a gente tem medo, a gente tem ansiedade. Porque senão os nossos ancestrais eles não sobreviveriam nas savanas. Eles precisavam se antecipar no tempo para ver o perigo. Muitas vezes era um tigre ou uma serpente. Então, esse mecanismo de proteção fez com que a gente sobrevivesse. Agora, pensar no futuro, nos dias de hoje, é totalmente normal. Para mim, essa questão de síndrome do pensamento acelerado, para mim isso é mais uma baboseira que criaram para vender livros e faturar milhões. É muito diferente quando você tem um nó na garganta, parece que tem algo que está te sufocando, você tem diarreia, muitas vezes você sente o coração acelerado do nada, você tem as crises de pânico. É uma coisa totalmente diferente do que a ansiedade. Existe um sentimento de angústia, um sentimento de incapacidade, parece que existe um vazio
algo que te sufoca o tempo todo. E as pessoas tomam medicamento, mas parece que esses sintomas não passam. Gente, medicamento serve para dar espaço, ou seja, para você buscar ajuda. Até o nome já diz remediar, que vem do latim remédio. Ou seja, para dar um espaço. O brasileiro não entendeu que o medicamento, ele não trata. Então, se você quer se livrar das crises, é preciso buscar aquela emoção, aquilo que está gerando essas crises de ansiedade. E essa emoção, esse sentimento que desencadeou várias outras reações que foram criando gatilhos, vem de uma só, e de uma situação que foi criada por várias outras no decorrer da vida. Nenhuma doença acontece do dia para a noite, nada acontece do nada. Sempre existe algo que aconteceu antes. Se você tem, por exemplo, hipertensão, isso não aconteceu do nada. Muitas vezes veio dos teus hábitos alimentares. Passou uma vida toda se alimentando mal, não tomando água, comendo produtos industrializados, sedentarismo. A questão do colesterol, a mesma coisa. E entre outras doenças. Nada acontece do nada. Por exemplo, no caso das crises de ansiedade ou mesmo numa depressão, a pessoa passou uma vida toda alimentando um sentimento negativo, uma raiva dentro de si, um sentimento de culpa, que muitas vezes é até inconsciente. A gente não tem controle da situação. Imagina uma pessoa que foi violada na infância. Aparentemente parece não ter raiva, mas existe sempre uma emoção, algo que está ali dentro, apertando a garganta dela, e enquanto a pessoa parece que não resolve isso, vai ficando pior. A situação do abandono, que é muito comum. As pessoas que normalmente são abandonadas na infância, o que acontece? O pai vai embora e com o passar dos anos, a pessoa alimentou aquele sentimento de abandono dentro dela. E muitas vezes ela, quando chega, por exemplo, na fase adulta, começa um relacionamento, a pessoa começa a se tornar uma pessoa controladora, possessiva, ciumenta, controla o marido ou controla a esposa o tempo todo, sofre com isso, parece que aparentemente o tempo todo o marido vai trair ou a esposa vai trair e não sabe por que, não tem um controle disso. E esse sofrimento começa a gerar um monte de outras situações. Então, é muito comum isso acontecer, porque isso, na verdade, começou-se em algum lugar. E logo foi criando outras situações, outros sintomas. Então, precisamos entender, ter a consciência de tudo isso. Eu uso medicação, preciso de terapia, tomo Revoque, remédio para dormir desde os 28 anos e tenho hoje 42. Aprendi a aceitar o problema porque não só eu me preocupo mais ainda. Pois é extrema, por exemplo, é um caso toma medicamento há 28 anos. Obviamente que isso não é justo. É justo uma pessoa passar 28 anos tomando medicação? Durante esses 28 anos, imagina na quantidade de efeitos colaterais que não acabou desencadeando. Um sofrimento que não passa na maioria das vezes. E parece que muitos profissionais não aprenderam. Não, eu vou continuar com esse tratamento. Pô, se não está funcionando, por que manter? Será que não é preciso buscar outra abordagem? Não é preciso repensar sobre tudo isso? A Cristina está falando, é horrível ter tudo isso. Trato do toque. Eu vou fazer uma live falando só sobre o toque. Esse transtorno que, infelizmente, muitas pessoas sofrem. Alguns autores acabam classificando o toque como transtorno de ansiedade porque, por exemplo, essa sensação de possessão acaba gerando uma ansiedade.
E hoje em dia existem tratamentos que são bastante eficazes para o toque. Eu estou saindo dessa através de terapia quântica e entendo esse processo através da espiritualidade. Aqui o pessoal aqui. Tem muita gente que questiona o DSM, Manual de Diagnóstico Mental. Vou falar um pouco sobre esse manual. Por exemplo, os testes, os checklists, os questionários que muitas vezes eles dão para a pessoa, por exemplo, para diagnosticar se você tem ansiedade ou depressão, foi feita uma pesquisa. O que eles fizeram nessa pesquisa? Eles trocaram esses questionários. Uma pessoa que aparentemente tinha chegado com sintomas de ansiedade leu esse questionário de depressão, ou seja, através da nominalização acabou meio que se identificando com os sintomas de depressão. Entende? Parece que é algo como se fosse um efeito foreign, algo que meio que sugestiona, ou seja, é como se fosse a mesma coisa. É por isso que eu falo do perigo da nominalização, entende? Porque a pessoa quando fala, eu tenho ansiedade, a partir daí o profissional ele só vai ver a questão da ansiedade e pouco quer saber do que acontece com essa pessoa nos bastidores da vida dela. Se ela sofreu algum tipo de abuso, se ela teve uma trajetória difícil na vida dela, se ela sofre no trabalho, se ela tem um relacionamento abusivo. Então, há uma série de coisas. Então, aí mora o perigo. E há muitas coisas que são questionáveis no DSM. Eu fiz tratamento com medicação, pois não dormia. Que bom. Fico muito feliz por você, Cristina. Deixa eu ver aqui, realmente... Pessoal participando aqui da live. Eu choro do nada, como eu faço para controlar? Penso muito nisso, acaba comigo. Manda um direct pra gente que a gente vai responder você. Pois é, pessoal. Então, como eu tô falando, é algo muito mais complexo do que a gente imagina. Os transtornos de ansiedade, os transtornos mentais, eles são algo sério que precisam ser tratados. Há essa necessidade de tratamento. E um tratamento com medicação é importante. Porém, é preciso ter um outro lado, a terapia. Se você não unir as duas coisas, fica muito difícil. Porque, por um outro lado, você está desensibilizando essas crises que acontecem no corpo muitas vezes, através do medicamento, mas depois que passa o efeito do medicamento, tudo se volta novamente. Então, enquanto você não buscar a raiz disso que está acontecendo, quando eu falo buscar a raiz, não é voltar numa causa. Algo aconteceu no passado, tudo bem, mas o teu problema é no aqui e no agora. Entende? Tomo pregabalina como dual, falei com a médica e ela falou que era de ansiedade. O que você acha? Tomo pregabalina como dual, falei com a médica que ela falou que ela... Não entendi muito bem essa tua pergunta, Patrícia. Eu gostaria que você fosse um pouco mais específica. Com a médica e ela falou que era da ansiedade. Se você me refizesse essa pergunta de uma forma muito mais clara e objetiva, seria interessante. Então, pessoal, é isso. Se alguém busca terapia ou alguém precisa de ajuda, você pode deixar a tua pergunta no nosso direct aí, que a gente vai estar respondendo. A gente vem trazer outras lives igual a essa, trazendo uma abordagem parecida, com o objetivo de... Tá sem sono, sério?
Eu espero que tenha voltado, porque senão eu vou estar falando em vão aqui. O áudio está muito baixo. Eu estou sem microfone aqui, infelizmente, mas eu vou... Na próxima oportunidade, a gente vai resolver isso, infelizmente. É isso. Se alguém tem aí outra pergunta, pode... Se alguém tem alguma pergunta, pode deixar aqui que a gente vai estar respondendo. E lembrando que na próxima live a gente vai trazer aqui algo incrível que realmente pode fazer toda a diferença para vocês. Vamos trabalhar vamos falar de psicoeducação. Ou o que seria psicoeducação? Essa educação de você entender aquilo que está acontecendo com você. Porque quando você não tem esse entendimento, quando você não tem essa consciência, fica muito difícil. Parece que você está lutando contra um nada na escuridão. Imagina, você está tomando medicamento e do nada aparece uma crise no meio da noite e você fica desesperada. As pessoas não sabem o que fazer. Ah, respira, não pensa nisso, isso vai passar, isso é coisa da tua cabeça. Então, há essa série de coisas que retroalimenta esse sentimento de impotência, essa falta de coragem para nada. Você precisa ser um pouco mais específica, eu diria, porque assim, só uma falta de coragem é uma coisa em si. Se você me falasse de outros sintomas que você tem, muitas vezes no caso de pessoas que têm depressão, às vezes é uma falta de ânimo, uma falta de coragem, uma falta de um vazio, um sentimento de tristeza, de impotência, a pessoa não tem desejo de fazer mais nada. Então é uma série de coisas. Orlanas, isso, lutar é importante, mas o mais importante é entender. É saber com que você está lutando, é ter essa consciência, é ter esse entendimento. Isso. O pessoal pode deixar as perguntas aqui que eu vou responder mais 3 perguntas e a gente vai finalizar a live e a gente vai voltar. Eu acredito que próxima semana com outro tema. Ninguém tem mais pergunta? Caso eu tenha esquecido a pergunta de alguém, vocês podem deixar no direct que a gente vai estar respondendo. E caso algum de vocês precise de terapia, vocês podem estar mandando direct também, que a gente está abrindo aí algumas vagas para terapia. Um amigo meu se matou hoje por conta de depressão e ansiedade. Pois é de tudo isso que eu falei agora há pouco. Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade que parece ser cruel. Essa pesquisa que foi apontada pelos dos institutos do Reino Unido mostra que, como eu falei logo no começo, de cada 10 pessoas, apenas uma acredita que os transtornos de ansiedade, os transtornos mentais, é algo que está ligado ao cérebro, é uma doença. A maioria acredita que é um estigma, mais de 90% acredita que é frescura. Por outro lado, você tem alguns tratamentos que parece que não resolvem a situação. A pessoa luta e não consegue. Chega um momento que, infelizmente, essas coisas acontecem. E o mais interessante é que o cérebro sempre faz a pessoa falhar.
Uma pessoa que tirou a vida, ela já tentou várias e várias vezes. Só que o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, que na verdade é um mecanismo de defesa que quer te manter vivo, quer fazer que você reproduza, mesmo que você esteja sofrendo no fundo do poço, mas o objetivo dele é te manter vivo. Então ele sempre vai fazer as pessoas falharem. Porém chega um momento que parece que já não faz mais sentido, ninguém te quer aqui. Então vou ajudar aí o fulano a ir embora. Então é muito triste. É muito triste. E isso tem acontecido o tempo todo. E as pessoas, eu não digo as pessoas, mas a sociedade, no geral, simplesmente ignoram a situação. Então, pessoal, é isso. Essa é a live de hoje. Muito obrigado por cada um de vocês que fez parte dessa live. Você que deixou aqui a sua mensagem aqui. E numa próxima oportunidade a gente está voltando aí com mais conteúdo. Caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar lá pelo direct que a gente vai estar respondendo. Caso alguém precise de terapia, pode estar mandando lá mensagem também, que a gente vai ter todo o prazer de estar respondendo vocês e de estar agendando aí essa oportunidade para você se livrar dessa situação. Um abraço a cada um de vocês e até a próxima.